Você está olhando para o meio da Amazônia brasileira. Isso é um hospital. Isso é um campo de golfe. E isso é uma rua americana. Tudo construído por Henry Ford. No meio do Pará, em 1928. E ninguém te contou o que aconteceu aqui. 1928. Henry Ford é o homem mais rico do mundo. Seu carro, o Ford T, vendeu 15 milhões de unidades em 19 anos. Mas Ford tinha um problema. Para fazer pneus, ele precisava de borracha. E a borracha do mundo inteiro estava nas mãos dos ingleses, lá na Ásia. Toda vez que Ford queria borracha, ele tinha que pagar o preço que os ingleses mandavam. E Ford odiava isso. Então, ele teve uma ideia. Uma ideia tão absurda que ninguém acreditou que ia funcionar. Ele ia construir a sua própria cidade de borracha. No Brasil. No meio da Amazônia. Em 1928, 2 navios saíram dos Estados Unidos, carregando madeira, telhas, máquinas e móveis. Destino: o meio do Pará, a 850 quilômetros de Belém, acessível só de barco. Ford comprou 1 milhão de hectares de floresta amazônica. 1 milhão de hectares. 14 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E mandou construir um hospital, o mais moderno da Amazônia na época, projetado pelo arquiteto que projetou as próprias fábricas da Ford. Um campo de golfe, um cinema, uma piscina, ruas pavimentadas com nomes em inglês, casas com jardim, varanda e hidrantes americanos na calçada, estilo Michigan, no meio da Amazônia. Eles chamaram de Fordlândia, a Detroit da Amazônia. Uma coisa que Ford nunca fez. Em 17 anos de projeto, Henry Ford jamais pisou no Brasil. Os gerentes americanos chegaram com regras. Sem álcool, sirene que marcava cada hora de trabalho, horários rígidos. E o pior de tudo, Ford tinha uma teoria sobre alimentação saudável. Então, o cardápio de Fordlândia foi espinafre, pão integral, aveia. Os trabalhadores paraenses, que viviam de peixe frito, farinha e açaí, olharam para o prato e disseram não. Em dezembro de 1930, explodiu o que ficou conhecido como a Revolta das Panelas. Trabalhadores armados invadiram os prédios administrativos, danificaram os geradores e expulsaram os gerentes americanos, que fugiram pela floresta ou pelos rios. O governo brasileiro precisou mandar tropas para restaurar a ordem. Ford fez concessões no cardápio, mas o projeto já estava rachado. Mas não eram só os trabalhadores que não aceitavam Ford. A própria floresta estava sabotando o projeto. Ford tinha plantado as seringueiras em monocultura, todas juntas, enfileiradas, como ele fazia nas fábricas. Na Amazônia, isso é uma sentença de morte. Um fungo chamado Microciclus ulei se espalhou pelas plantações inteiras em questão de semanas. Ford não tinha contratado um botânico especializado nos primeiros 5 anos de operação. Em 1934, ele tentou recomeçar em um lugar chamado Belterra, 48 quilômetros de Santarém. O fungo foi junto. Em 1945, 17 anos, 20 milhões de dólares investidos e 0 borracha produzida em escala. Ford vendeu
tudo ao governo brasileiro por $250 mil. Menos de 2% do que havia gasto. E nunca mais falou em Fordlândia. Fordlândia ainda existe. Cerca de 1.200 pessoas moram lá, muitas delas em casas originais do projeto dos anos 30. O hospital projetado por Albert Kahn ainda está de pé, com a vegetação entrando pelas janelas quebradas. A caixa d'água metálica de 50 metros ainda domina o horizonte, visível de quilômetros de distância pelo rio. O galpão da serraria ainda tem máquinas enferrujando, com a marca Ford Motor Company visível nas peças. E há um cemitério americano escondido na mata, com lápides de expatriados que morreram longe de casa. Para chegar, só de barco, saindo de Santarém, no Pará. Hoje, a vila luta pelo tombamento definitivo pelo IPHAN. Henry Ford gastou o equivalente a $300 milhões de hoje tentando dobrar a Amazônia, sem nunca ter pisado aqui. Ele venceu a linha de montagem, venceu o mercado, venceu os concorrentes, mas perdeu pro açaí. E as ruínas ainda estão lá, afundando devagar na floresta que nunca pediu licença para ninguém. Se você quiser ver mais histórias que o Brasil esconde, o canal tem tudo o que eles não ensinam na escola. O próximo vídeo tá aqui.